Alô você, meu nome é Weber Abras, eu sou especialista em educação corporativa e na formação de vendedores campeões. Sempre que está se aproximando o Dia do Vendedor, que é celebrado, que é comemorado no dia 1º de outubro, eu fico pensando como que eu vou presentear aos meus colegas vendedores. Então é muito provável que você esteja assistindo a essa aula exatamente porque em algum momento você viu aí em alguma rede social, em algum anúncio, que eu faria essa aula presente, que é uma aula sobre o pitch de vendas. Discurso assertivo, mira certeira. E por que falar sobre pitch de vendas no Dia do Vendedor, no dia 1º de outubro, que é o dia em que celebramos aí o Dia do Vendedor? Porque o pitch de vendas é algo muito importante na vida de um vendedor. Vamos caminhando que eu vou te contando um pouco sobre isso. Eu costumo dizer nos meus treinamentos que um pitch de vendas você não pode sair de casa sem ele. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você, de você de repente sair para um atendimento, para buscar aí uma prospecção de um cliente ou uma reunião agendada e de repente você esqueceu o seu cartão. De repente você esqueceu aí o folder, o panfleto da sua empresa para poder trabalhar as informações junto ao seu cliente, junto ao seu prospect. Tudo isso pode ser compensado com o pitch de vendas. Eu não estou aqui dizendo que você vai sair sem prover a sua pasta, a sua mochila, enfim, o seu compartimento de guerra, né, no ato de buscar o seu cliente, sem levar o seu cartão. Isso aí é um erro quase que básico e muito crasso de um vendedor cometer. Mas se isso acontecer, e já aconteceu comigo, você tem que ter o seu pitch de vendas. O pitch de vendas realmente, sem ele, não tem salvação. Mas afinal de contas, o que é um pitch de vendas? Um pitch de vendas é exatamente o que está sendo demonstrado aí nesta imagem. Você de repente tem um prospect, um cliente que você está buscando há muito tempo, possivelmente um decisor numa grande empresa, e por uma questão natural, a secretária dele, as pessoas que trabalham com ele, que estão entre você e esse grande decisor, esse grande prospect, ela literalmente se torna uma barreira e impede que você chegue a ele. Numa metáfora aqui, o pitch de vendas nada mais é do que um discurso de elevador. Digamos que você encontre com essa pessoa, de repente você provocou esse encontro, por exemplo, na entrada ou na saída do prédio, e de repente numa subida ou numa descida do elevador, você vai contar para ele quem é você. Então você literalmente encontra com essa pessoa, faz uma pequena viagem no elevador com ela, e dentro dessa pequena viagem você faz um pequeno discurso e no final você faz uma call to action. Aquele CTA que está ali, muito conhecido pelas pessoas que atuam principalmente no segmento do marketing digital. Para ficar mais fácil, o que é o call to action? Chamar o cliente para uma ação. Eu criei aqui uma sigla, uma forma de você gravar isso mais fácil, que é o AUA. Arranque uma ação do seu cliente. E essa ação pode ser uma ação variada. Ele pode te entregar um cartão, ele pode agendar uma reunião, ele pode te dar um outro nome, esse sim o decisor e não ele, de repente no seu ato aí de qualificar, de entender quem é esse cliente e quem é essa pessoa e o que ela representa na hierarquia da sua venda. De repente você errou a mão, mas ele te indicou um outro nome, então você arrancou uma ação desse cliente. Então o pitch de vendas é exatamente isso, um discurso que você tem pronto para não tomar o tempo daquele seu cliente que já está meio relutante em conceder um tempo e, o mais importante nessa moeda tão escassa que existe no mundo, que é a atenção, ele está relutante em conceder o tempo e a atenção a você e quando concede, você não tem o discurso pronto. Esse discurso pronto é o pitch de vendas. Legal? Então já fica aqui a primeira lição. Eu vou fazer aqui um pitch de vendas para você. Olá, meu nome é Weber Abras, da Webmar Treinamentos. Eu ajudo pessoas e empresas a multiplicarem as suas vendas
com uma metodologia de treinamento simples e rápida, testada e comprovada há mais de uma década, com mais de 12 mil profissionais, sem grandes investimentos. Aqui eu fiz um passo a passo. Falta então o AUA, a chamada de atenção para o cliente agir logo após o seu discurso. Eu costumo dizer que aqui didaticamente eu estou lendo e eu estou fazendo isso de uma maneira quase que mecânica, quase que robotizada. Isso foi proposital, porque no início é exatamente assim que sai o seu pitch, é exatamente assim que sai o seu discurso. A sacada é falar o seu discurso tantas vezes que chega um momento que ele simplesmente está dentro de você e em qualquer circunstância, numa rodada de negócios, num encontro, por exemplo, numa sala de espera, digamos que você está lá, foi levar o seu filho ao pediatra, por exemplo, e alguém pergunta sobre você, sobre o seu negócio, e vendedor é vendedor em 24 horas do tempo do dia, você então vai responder com essa pessoa com o seu pitch de vendas, com o seu discurso pronto. Então, é por isso que eu digo, não saia de casa sem ele. Você esqueceu o seu cartão, seu pitch de vendas pode substituir. Esqueceu o seu folder, seu pitch de vendas pode substituir. Mas se você esqueceu o cartão, o folder, qualquer informação sobre a empresa e não tem um pitch de vendas, aí você perdeu o negócio. Aí fica realmente difícil você não perder uma grande oportunidade de ter um discurso rápido e muito objetivo, seguindo um passo a passo para poder falar sobre o seu negócio e atrair a atenção desse cliente. Legal? E é isso que eu vou mostrar para você, uma estrutura de um pitch bem passo a passo. É esse o meu presente para você. Ninguém mais vai errar e vai perceber que o pitch de vendas é algo relativamente simples. Só que muitos vendedores negligenciam ter isso na ponta da língua. Passo número 1, então. Seu nome. No meu caso aqui, olá, meu nome é Weber Abras. Pronto. Não tem como errar. É literalmente cumprimentar o seu cliente, cumprimentar o seu prospect, cumprimentar o seu interlocutor e falar o seu nome. Esse é o primeiro passo. Vamos para o segundo passo. Você vai contar qual empresa você representa, em que empresa você trabalha. Então, meu nome é Weber Abras, da Webmar Treinamentos. Notem que no meu caso especificamente, o próprio nome da empresa já está falando de qual é o negócio, qual é o produto ou serviço que eu vendo. Lembrando que eu gosto muito de dizer nos meus treinamentos de vendas que serviço é o seu produto. Então você que vende serviços, trate serviço como produto, que fica muito mais fácil trabalhar o seu pitch de vendas. O meu produto, treinamentos. Treinamentos empresariais num contexto geral, mas mais especificamente treinamentos para formar campeões de vendas e gestores de vendas campeões. Legal? Então, primeiro passo, diga o seu nome. Segundo passo, qual é a empresa? Vamos então para o terceiro passo. Ramo de atividade e, se for possível, uma solução matadora. Olha como que eu coloquei então. Eu ajudo pessoas e empresas a multiplicarem as suas vendas. Olha a solução matadora aí. A solução que chega e realmente resolve o que tem para resolver. Então, num contexto completo, primeiro, segundo e terceiro passos. Olá, meu nome é Weber Abras, da Webmar Treinamentos. Eu ajudo pessoas e empresas a multiplicarem as suas vendas. Vamos então para o quarto passo. Apresente um diferencial. Eu ajudo as pessoas e as empresas a multiplicarem as suas vendas como? Com uma metodologia de treinamento simples e rápida, testada e comprovada há mais de uma década com mais de 12 mil profissionais. Qual que é a sacada aqui? Isso é real, isso é genuíno. Não minta sobre os seus diferenciais. O seu diferencial é por que você é diferente no mercado. No meu caso, por exemplo, quando eu publiquei o meu livro, papodevendedor.com, um livro em que eu conto uma série de histórias, é uma crônica, na realidade, em que eu conto pelo menos 38 histórias, em que eu acertei maravilhosamente com os meus clientes e aprendi com isso. E tem também história em que eu errei vergonhosamente com os meus clientes e ficou também a lição disso. Então, com uma metodologia de treinamento simples e rápida,
testada e comprovada há mais de uma década, com mais de 12 mil profissionais, já está referendado, comprovado pelo meu livro. Porque mais ou menos esse mesmo pitch estava no meu livro quando eu o lancei há cerca de 10 anos, e na época com mais de 9 mil profissionais. Ou seja, o seu diferencial não é uma mentira, ele é real e de alguma maneira você tem como comprovar. Lembrando que ninguém vai te pedir essa comprovação de imediato, afinal de contas é um pitch de vendas. Mas quanto mais genuíno e real for o seu diferencial, mais seguro você está, mais você vai demonstrar essa segurança e mais convencimento você transmitirá para o seu interlocutor, para o seu cliente. Legal? Então vamos então para o quinto passo. No quinto passo, você pode usar um slogan ou uma grande frase de efeito. No meu caso, eu coloquei uma frase curtinha, sem grandes investimentos. Olha só que interessante o motivo pelo qual eu coloquei sem grandes investimentos. É porque eu percebi, ao longo da minha caminhada com os meus clientes, principalmente em tempos de pandemia, o quanto a questão de se preocupar se vão ter realmente uma condição de pagar por treinamentos ou não, batia muito forte na cabeça deles. Então, eu provava o tempo todo, e desde o primeiro momento, pelo meu pitch de vendas, que eu posso transformar a equipe daquela organização, daquela empresa, daquele CEO, daquele decisor, em uma equipe campeoníssima, sem ter que fazer grandes investimentos. Então, vamos trabalhar aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto passos. Olha como que fica interessante isso. Olá, meu nome é Weber Abras, da Webmar Treinamentos. Eu ajudo pessoas e empresas a multiplicar as suas vendas com uma metodologia simples, rápida, testada e comprovada há mais de uma década, com mais de 12 mil profissionais, sem grandes investimentos. Olha como que ter um discurso preparado me traz muita segurança para poder replicar esse discurso quantas vezes for necessário. Legal. Chegamos então no quinto passo. Significa que acabamos o nosso pitch? Não. Nós precisamos do AUA, que é literalmente arrancar uma ação do meu cliente. Volto a dizer, para você aí que é adepto aí do marketing digital, call to action, chamada para ação, AUA é a mesma coisa, arrancar uma ação do seu cliente. Ora, você teve todo o trabalho de buscar estar com ele, de repente você esperou por horas para poder encontrar com ele, na saída do elevador, na entrada da empresa, foi a um restaurante para de alguma maneira provocar uma coincidência para estar com ele, fez tudo bonitinho, mas errou no sexto passo, que é literalmente arrancar uma ação. E como você vai fazer para arrancar esta ação? Como que você vai fazer o sexto passo? É isso que eu vou falar com você agora. Pedindo o que você quer. É exatamente isso. Parece simples, mas não é fácil. Muitas pessoas não pedem o que querem simplesmente porque não sabem o que querem. Determine claramente para si mesmo o que você quer e o que você busca na hora de fazer aquele pitch de vendas com aquele cliente. E a partir desse momento, faça o AUA. Arranque uma ação pedindo o que você quer. Vamos ver como vai ficar isso. Por favor, me passe o seu cartão. Então você fez todo o processo, passou pelo primeiro passo, pelo segundo, pelo terceiro, quarto, quinto e no final pediu o cartão. Isso é arrancar uma ação do seu cliente. Ou você pode perguntar para ele assim, quando é um bom momento para nos encontrarmos? Amanhã, às 15 horas ou na terça-feira, às 14 horas? Olha só que interessante isso. Aqui você está arrancando uma ação do seu cliente, inclusive utilizando-se de uma técnica muito poderosa, que é fazer perguntas fechadas, fazendo com que ele escolha uma dentre duas alternativas. Isso, inclusive, é uma sacada genial que eu ensino de maneira primorosa no meu treinamento de excelência em vendas. Como fazer perguntas abertas, como fazer perguntas fechadas de maneira estratégica. Especificamente nesse caso, essa está muito estratégica. Você vai arrancar uma ação do cliente perguntando para ele se amanhã nós vamos nos encontrar às 15 ou às 14 horas. Ele respondeu
qualquer um desses horários, a reunião está agendada e você cumpriu primorosamente o seu AUA. Você arrancou uma ação desse cliente. Legal? Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos colocar isso então numa tarefa para você. Qual que é a sua sacada? Pegue esse passo a passo e literalmente faça o seu pitch de vendas. Seu nome, sua empresa, seu ramo de atividade, com uma solução matadora, qual o diferencial que você tem, complemente esse diferencial com um slogan, uma frase de efeito e no final chame o cliente para uma ação. Arranque uma ação dele ao ar. Agendar uma visita, te passar o cartão, te passar o endereço, te passar um novo contato. Isso é muito importante. E o mais interessante dentro desse contexto, fique tranquilo, eu vou deixar para você, em algum lugar aqui na descrição desse vídeo, um link para que você possa baixar um e-book exatamente contendo um resumão dessa aula e com certeza como que você vai cumprir com a sua tarefa de fazer o seu pitch de vendas. O mais sensacional disso tudo, no primeiro dia você vai ter dificuldade ao realizar o pitch, no segundo dia um pouquinho menos, no terceiro dia menos ainda, no quarto dia menos ainda, até que de repente você atinge a excelência e o discurso se torna parte do seu dia a dia ao falar com as pessoas. Daí a ideia, pitch de vendas. Não saia de casa sem ele. Imagine, por exemplo, que você tenha algo para me vender e de repente a minha empresa seja uma excelente oportunidade de negócios para você. Eu me encontro com você e aí te dou algum tempinho, alguns segundos do meu tempo para você literalmente contar para mim o que você faz, o que vende, que solução tem para me oferecer e seu discurso não está pronto, você simplesmente vai perder a oportunidade. É por isso que eu considero essa aula um grande presente. Muitas pessoas têm dificuldade em fazer um pitch de vendas. O pitch de vendas é, antes de tudo, você poder falar de você, do seu negócio, das soluções que ele oferece para todas as pessoas que você encontra. No ônibus, na balada, na parada de ônibus, numa festa, enfim, se você tiver um discurso pronto, você pode até estar sem o cartão, mas de repente você arranca uma ação do cliente e ele passa o WhatsApp dele, ele passa o cartão dele e com toda certeza você não perde aquela oportunidade. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para você? Imagino que sim, e mais do que isso, imagino e torço muito para que esteja fazendo sentido esse presente que você está ganhando. E eu volto a dizer, não é só a aula que está gravada para você. Você também vai poder baixar um e-book contendo exatamente esse passo a passo logo depois que assistir a essa aula. Legal? Caminhando um pouquinho mais, a gente chega ao final da nossa caminhada. E eu quero saber, qual é a sua dúvida em relação a vendas? Qual é a sua dúvida em relação à prospecção? Ficou alguma dúvida com relação ao próprio pitch de vendas? De repente você tem dúvidas sobre, posso acrescentar isso, posso acrescentar aquilo? Esclareça comigo. Eu, com toda certeza, terei imenso prazer em fazer contato com você, estender o relacionamento com você e, com toda certeza, responder à sua pergunta. Um exemplo bem prático disso. Vou, inclusive, contribuir e colaborar agora com alguém que contribuiu comigo durante uma das minhas aulas presenciais. A pessoa falou o seguinte, olha, Weber, eu tenho vontade de colocar no meu pitch que eu desenvolvo uma determinada solução. E eu posso fazer isso? Eu posso mudar um pouquinho, se não a estrutura do pitch, mas na realidade mudar um pouquinho a chamada de atenção do pitch? Claro que pode. Você pode, por exemplo, chamar a atenção para um problema que você resolve de maneira imediata. No meu primeiro pitch, por exemplo, eu falei que eu trabalho com treinamentos de vendas e eu transformo a sua equipe em grandes vendedores sem você ter que investir muito. Eu vou trabalhar o mesmo pitch agora, colocando como se eu estivesse solucionando um problema com o meu produto. Seria mais ou menos assim. Olá, meu nome é Weber Abras, da Webmar Treinamentos de Vendas. Você sabia que na pandemia uma das grandes dificuldades
das empresas e das organizações é em selecionar, atrair e selecionar, e mais do que isso, contratar vendedores campeões, eu tenho a solução para isso. Por que ficar batendo cabeça atraindo campeões se você pode formar os campeões dentro de casa? É só contratar os meus trabalhos, que é exatamente isso que eu faço. Você pode me dar o seu cartão para eu poder fazer um contato posteriormente? E assim a coisa flui e aí vai acontecendo da melhor maneira possível. Volto a te dizer, quando você tem um discurso pronto, você não perde oportunidade. Pitch de vendas, não saia de casa sem ele. Legal? Eu estou encerrando aqui nesse momento essa aula, torcendo muito para que você tenha considerado de fato a aula sobre pitch de vendas, sobre o passo a passo de vendas, como um presente nesse dia que é seu, o Dia Internacional do Vendedor, o dia 1º de outubro. Volto a te dizer, não se esqueça, logo abaixo na descrição do vídeo, você terá um link e você também vai poder baixar o e-book com todo o passo a passo dessa aula. E lembre-se, pitch de vendas, não saia de casa sem ele. Um abraço e até a próxima aula.